Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que nos acompanha, sempre vê aí papos voltados à saúde, ao entretenimento, enfim, ao esporte da cidade de Amparo. Mas hoje, o papo, além de inédito, ele também é uma novidade dentro do município. Afinal de contas, há poucos dias, pouco mais de 30 dias, a gente pode colocar, máximo 60, vamos colocar 2 meses, a Prefeitura de Amparo passou por uma reorganização. Né? Você vê aí algumas secretarias que receberam um aporte, como, por exemplo, o desenvolvimento econômico, que agora tem o agronegócio, né? A organização através do planejamento, que agora tem a tecnologia e também a comunicação dentro da sua secretaria. A saúde animal, que hoje faz parte do Bem-Estar Pet, está dentro da Secretaria do Meio Ambiente. E dentro dessas organizações que aconteceram na Prefeitura de Amparo, também agora a Prefeitura de Amparo colocou na sua pauta a igualdade racial. E esse é o tema de hoje, né? Não poderíamos deixar de passar pela igualdade racial no mês onde se rememora a questão da igualdade racial através aí de eventos. Você que passeou aqui, teve no final de semana na cidade de Amparo, acompanhou aí eventos que tiveram essa temática, né? Temos também no dia 20 o Dia da Consciência Negra. Aliás, Amparo, no Circuito das Águas, foi a primeira cidade a ter a sua própria lei municipal para a comemoração da data. E hoje, trazendo aqui ao meu lado, né, o diretor da Igualdade Racial da Prefeitura de Amparo. Ele está alocado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, o Matheus Frutuoso, ou Fructuoso, como queiram, né? Servidor da Prefeitura de Amparo. E a gente sabe, você que acompanha a gente, conhece um pouco da história do servidor, porque ele conta, não conto nada aqui. Matheus, seja bem-vindo. Quanto tempo? Como que tá aí esse tempo na Prefeitura? Obrigado, Moisés. Obrigado, gente. Olá, tudo bem? Na verdade, eu sou servidor público faz 2 anos, na verdade, oficialmente, né? Mas eu trabalho na prefeitura já faz 5 anos. Eu comecei como estagiário, na época eu fazia curso na ETEC, João Belarmino, aqui em Amparo. Tinha feito filosofia já na UFSCar e voltei para Amparo e comecei a fazer administração. Aí tinha uma vaga no CONTUR, que é o Conselho de Turismo, em que eu comecei a fazendo atas. E aí fui me destacando. Na época o secretário de turismo, a secretaria era junto com a secretaria de esportes, e eu acabei desempenhando um papel legal. Aí tinha também prestado um concurso em 2016, um ano antes, que eu comecei em 2017. Aí fui chamado também como no concurso público, assumi. Depois me tornei assessor do prefeito, depois diretor de projetos e parcerias na Secretaria de Governo e mais recentemente ocupo o cargo, que é recém-criado, que nem o Moisés falou, recém-instituído, foi instituído no dia 1º de outubro, que é o Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social da cidade, que é um ganho quando a gente fala de políticas públicas voltadas às pautas identitárias, né? Quando a gente fala de pautas identitárias, a gente está falando daquelas pessoas que são historicamente minorizadas, a gente está falando de negros, a gente está falando de mulheres, de crianças, de adolescentes, nós estamos falando de público LGBTQIA+, nós estamos falando de pessoas com deficiência, de idosos, são aquelas pessoas que não têm os seus direitos garantidos. E também aquelas pessoas que têm, porque os direitos humanos, eles são para todos e é isso que a gente trabalha, né? Essas são as pautas. Então, essa é a minha história na prefeitura e é um prazer estar com vocês. Muito bom, né? Recém-criada, a gente daqui a pouco vai explorar um pouco mais, falando sobre objetivos, as ações que podem acontecer, que vão acontecer, né? Mas hoje também a gente vai tratar um pouco da igualdade racial. E também no nosso podcast, né, o Matheus já se apresentou, nós temos a Larissa Coelho, psicóloga, multiartista, né? Palestrou aí durante as comemorações do fim de semana voltados à raça negra, né? E faz parte também do coletivo, o Bando Preto, né? Vamos contar um pouquinho da história. Você também já passou pela Prefeitura de Amparo, né, Larissa? Já. Já foi servidora
em creche municipal, hoje está lá no MARP, né? Isso. Trabalha com psicologia, é muito interessante também a gente acompanhar toda essa questão da ciência, mas vamos contar um pouquinho aí do que faz o coletivo, como que vocês atuam, como que é tudo isso. Bom, o coletivo Bando Preto, ele surgiu dessa necessidade, né, de dar protagonismo para a pessoa preta, né, para os artistas pretos. Perfeito. E também da necessidade de se discutir essas questões raciais que, né, sempre estiveram presentes na nossa sociedade, desde sempre, né? Então, surgiu dessa importância de, além de refletir sobre essas pautas, também dar protagonismo para o artista preto. Muito bom, né? E falando em amparo, a gente precisa lembrar de toda, né, a questão histórica também, com os escravos, com tudo que envolve a questão, né, do negro ou do preto, vou colocar assim, vocês que podem escolher a melhor maneira. A melhor maneira é o preto. Tanto faz, na Tanto verdade. faz. Negro, preto Pode ser tratado da melhor maneira possível. Por isso que os podcasts é a sua casa. Você sempre vai ser bem acolhido aqui. Amparo tem toda essa questão histórica, né? Esse vínculo com o negro que veio ao trabalho escravo. Nós precisamos lembrar do sofrimento, Sim, né? sim. Mas hoje, né, olhando aqui essas três figuras, eu sou neto de escravo. Né, tava contando a história pro Matheus hoje pela manhã, e também tem esse traço italiano por causa do meu pai, né? Mas a gente sabe o quanto esse povo sofreu. E quando a gente fala de direitos humanos, é igualdade para todos. Sim. Né? A questão, né, da diretoria, ela também vem a alertar sobre isso, Matheus? Vem, Moisés. Eu acho que uma coisa importante, a gente teve o evento do Dia do Orgulho Negro, né? E uma das coisas que se questiona muito na sociedade é por que não existe o orgulho branco. Tá. Porque o orgulho branco, ele existe o tempo todo. Sim. Quando a gente fala do orgulho negro, é porque o negro, ele sofre preconceito, ele sofre discriminação. É ele que sofre diariamente com falta de salário, com pobreza. É ele que sofreu desde o começo da Constituição do país, inclusive em Amparo, que a gente estava falando sobre isso, que foi uma das cidades que demorou muito para abolir a escravidão. Ela foi quase 100% escravagista, até por conta da história, do histórico de cafeeiro, né? Que nós somos os grandes produtores de café. Então, quando a gente fala disso, a gente está simplesmente tentando reparar essa dívida histórica, né? Então, o evento e tudo que se faz para o negro, ele não é necessariamente para o negro. Porque se houvesse de fato uma igualdade na sociedade, a gente não precisaria destacar alguém, uma política pública voltada para um PCD, uma política pública voltada para uma mulher. É porque não existe a igualdade. Então, enquanto não existir, nós vamos ter que reparar essa dívida, trazendo destaque, cedendo protagonismo para essas pessoas. E um termo que eu até fui pesquisar, quando fui imbuído dessa missão que o prefeito me deu de ser o primeiro diretor de direitos humanos, foi a questão do termo minorias sociais. Perfeito. Porque, historicamente, eles são minorizados. Então, é minorias sociais no sentido sociológico, não é minorias sociais no sentido demográfico. Porque mulheres são a maioria da população e negros são a maioria da população. Só que isso não basta. Eles continuam sendo historicamente fragilizados e minorizados. Então, é nesse sentido. O departamento está aí para garantir que os direitos humanos realmente seja para todos. E enquanto existir disparidade, a gente precisa permitir que algumas pessoas acessem esses direitos e essa garantia de direitos. Exatamente. E falando de psicologia, né, eu acho que a gente acaba... vocês aí, profissionais, né, da ciência também, acabam encontrando casos que realmente marcam a vida das pessoas por essa questão de inferiorizar, de repente, um grupo, uma etnia. Isso tem tudo a ver também, não, Larissa? Sim, com certeza. Falar de saúde mental, não tem como Perfeito. falar sobre isso sem olhar para a sociedade, né? Como que a nossa sociedade foi estruturada, como que a nossa sociedade se organiza atualmente, né? Como que acontece, né, toda essa questão racial, né, do racismo. Então, não tem como falar sobre saúde mental sem dar destaque para tudo isso, né? É impossível
promover saúde mental, principalmente para a população negra, se ela não tiver acesso aos seus direitos básicos, né? Uma pessoa que não tem acesso à moradia, não tem acesso à educação, à saúde, enfim, a todos os direitos humanos, não tem como falar sobre saúde mental se ela não tem seus direitos garantidos. E é isso que a gente vê da população que é minoria, né? As minorias, no caso. Normalmente elas têm os seus direitos violados, né? Elas são marginalizadas, elas são descriminalizadas. Então, a atenção da saúde mental é importante estar direcionada para tudo isso. E é um grande desafio também, diante disso, né? A questão da pessoa, de repente, ela estar excluída. Também eu vejo um desafio ela se incluir. Por quê? Eu vou colocar aqui, a gente teve um tempo aí de inscrição, né, dos coletivos, pessoas ou pessoas jurídicas, né, que pudessem se apresentar para a diretoria, né? E, claro, a gente está começando um trabalho do zero. Exatamente, né? Mas um trabalho do zero. E essa é a frente que o departamento tem, né? Sim, sim. Levantar esses grupos, trabalhar para que a gente possa criar políticas públicas, né, para as minorias, para que todos sejam iguais. Essa é a grande sacada, não, Matheus? Perfeito, Moisés. É muito bom você ter falado disso, porque a gente tava com um período de credenciamento aberto até o dia 18 de novembro agora. A gente teve que postergar porque a adesão foi baixa na primeira leva. E qual que foi a minha iniciativa assim que eu assumi? Primeiro, eu sou um homem branco, né? E eu não consigo lidar com todas as pautas que esse departamento ele pretende, porque, como eu disse no começo, mulher, pessoa com deficiência, idoso e por aí vai. Então, o que eu fiz? Eu queria já olhar para a sociedade amparense, naqueles coletivos, naqueles grupos identitários que já estão trabalhando, para chamar eles para perto e fazer de fato uma gestão participativa, que atinja realmente os objetivos deles, as demandas que eles já estão trabalhando e que possa ouvi-los. Então, o primeiro passo que eu fiz foi fazer um chamamento público, junto com o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, para que esses coletivos se manifestassem. A ideia é fazer uma reunião com eles, para ouvi-los de fato, para que a gente consiga traçar uma política pública de gestão participativa em cima disso. Em relação à igualdade racial, existem alguns coletivos, eles já existiram na sociedade, aqui em Amparo, sobretudo, mas eles estão um pouco... Eu até queria ouvir a Larissa sobre isso. Eu não vejo, nesse momento, uma força como eles já tiveram, uma pujança. Perfeito. Então, a Larissa é um ente representativo de coletivo na cidade. Mas eu queria ouvir dela também, se eles se sentem inseridos nesse espaço, né? E o que aconteceu para essa pulverização também. Então, eu acho que o que você traz, né, com a criação do departamento, eu acho que a gente vê uma maior possibilidade de atuar, né, de, igual você falou, tem a participação, de ser ouvido. Então, acredito que também, assim, os coletivos, eles existem, né, os movimentos sociais Sim. sempre existiram, sempre, enfim, o Dia da Consciência Negra é marcado por conta disso, né, da resistência da população negra. E a gente sempre esteve unido, né? A gente sempre trouxe essas pautas. Porém, eu acho que o que falta é realmente espaço para falar sobre, né? Ter, enfim, políticas que abranjam essas questões, que acolham essas questões para que realmente essas demandas sejam atendidas, sejam ouvidas e, enfim, a gente consiga ter uma perspectiva de mudança, né? Então, acho que talvez essa questão que você trouxe dos movimentos aqui em Amparo tá um pouco mais apagados, talvez, não sei se seria essa palavra. Talvez seja essa falta de espaço mesmo. Acho que agora, com essa criação, né, desse novo departamento, né, a sua abertura também para ouvir, para estar todo mundo se unindo, eu acredito que há uma grande chance de a gente ir evoluindo cada vez mais, né? Nesse sentido. Amparo está indo para 194 anos, né? Ano que vem, 194 anos. Sim, sim. Dá para falar, e eu queria ouvir a Larissa sobre isso, que por parte do poder público houve resistência com relação ao atendimento das minorias? Então, Amparo historicamente falando, né? A gente estava até conversando sobre isso. Amparo é uma cidade que já vem, né, com essa história da escravidão.
né? Tem as fazendas aqui. Sim. Esse momento histórico foi muito forte aqui. Tá. E eu acredito, né? Isso é visível, que a escravidão, né, ela foi abolida em 1888, porém, ela deixou os vestígios dela, né, que perduram até hoje. Então, existe uma resistência não só de Amparo, eu acho que do Brasil inteiro, né, de acolher essa demanda, essa pauta racial, olhar com profundidade, entender que o racismo, ele se estruturou, né, no decorrer, né, da história do nosso país, e que a gente tem a obrigação, o dever, né, políticas públicas, poder, enfim, todo mundo, sociedade, de tratar esse assunto como um assunto de... Eu queria só... né, de todo mundo. Pontuar em relação a isso que ela tá... Posso? Fica à vontade. Pontuar em relação a isso, porque muitas pessoas acham que o racismo, ele é simplesmente você agredir uma pessoa, ser violento ou ofender alguém. E aí eu queria diferenciar duas coisas. Quando você age de forma incorreta com um negro, ou por conta da cor dele, da raça dele, ou de qualquer pessoa que você está fazendo racismo, praticando racismo. Quando é diretamente relacionado a uma pessoa específica, você está praticando injúria. Então, tem essas duas diferenças, tá? E outra coisa, o racismo, ele não precisa necessariamente se manifestar de uma coisa grande, ele pode ser uma coisa pequena. Eu estava conversando com a Larissa, o Moisés vai saber disso melhor do que eu. A prefeitura tem poucos negros. Sim. A gente cruza com poucos negros no supermercado, a gente cruza com poucos negros na sociedade, e eles são a maioria. Alguma coisa está errada. E a gente, falando de raças, né, eu costumo, vou entrar falando sobre o futebol, né, e falando especificamente da cidade de Amparo, né, quando você vê uma cidade que tem em torno aí, no amador, em média 27, 28 times, aí você vê lá, América, porque é uma referência ao América do Rio Grande do Norte. Tem o Esporte, que é uma referência ao Esporte Clube do Recife. Os Amigos do Norte. É um grupo de nordestinos e um grupo também do pessoal do norte do país. O Real do Norte. O Arapiraca, aliás, o Arapiraca, preciso contar essa história que foi espetacular. Um dia eu tava cobrindo o campeonato amador, eu coleciono camisa de clube, e fui com a camisa do ASA, a Associação Esportiva Arapiraquense, né? E o pessoal olhou assim, da onde você arrumou essa camisa? Eu falei, eu coleciono e adoro a história do ASA. Aí o pessoal não deixou eu ir embora do campo e não deixou eu ir para casa, né? Se eu não tivesse ido comer um churrasco com os caras. Né? Fui super bem acolhido. E você vê aí praticamente 1/3 do que é... Porque o futebol também é uma amostragem do que é a população. 1/3 da sociedade de Amparo tem referências ao Nordeste brasileiro. Ao negro, né? Eu não tô falando que eu acredito que seja mais, a gente tem muito mais. Se você for ali para São Dimas e adjacências, sim, você vai encontrar ali o povo, esse povo lá, principalmente no futebol, né? Que a gente sempre encontra lá no campo da Chácara São João, né? Então você vê o tamanho de que é, né? Uma cidade que foi, claro, colonizada também por italianos, por europeus, né? Mas ao mesmo tempo tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco, né, Matheus? Sim, porque quando acontece a abolição da escravatura, o que acontece com esses negros? Eles trabalhavam muito tempo nas lavouras de café, eles faziam aquilo. Então não teve nenhuma política pública naquele momento, eu simplesmente digo para você, você não vai mais servir para mim, vai embora. Eles vão começando a sair do centro, porque o centro já estava habitado pelos brancos, já eram dos senhores. Eles vão se tornando cada vez mais marginalizados, vão fazendo favelas, vão indo pro periférico. Quando você fala de bairros periféricos em Amparo, você apontou bairros periféricos, você não apontou o centro. Exatamente. Não, então... não foi pensando, não foi pensado, não. Então, foi exatamente porque é a imagem. Porque é a realidade, é a realidade. Então eles vão realmente sendo... E aí o que acontece? Qual que é o pertencimento que se tem? Porque numa sociedade que ela é miscigenada. Sim. Né? Eu também sou branco de cor, mas a minha bisavó é negra, o pai da minha mãe é negra. Eu tive muito vínculo com o negro, nem por isso eu sou negro, mas eu tive muito vínculo. E é assim.
a sociedade brasileira ela se constitui assim, só que isso não se reflete no direito, no campo do direito. Ela é assim na disposição social, mas ela não é assim na garantia de direito. Então, realmente precisamos movimentar isso daí para garantir que essas pessoas tenham identidade, pertencimento. Muito bom. E é um desafio, né, Larissa? Para vocês de coletivos, para a prefeitura como poder público, e a grande sacada agora com a diretoria é unir, né? Para que a gente possa ter a mesma linha de conduta. É claro que divergência vai ter sempre, e a grande sacada do crescimento é a divergência, né? Para que a gente haja composição e crie, sim, políticas públicas, né, voltados aí a que a gente possa, sem sombra de dúvida, acabar, né? Assim, eu vou ser bem pessimista. Eu acredito que isso vai acabar no milênio, né? Mas a gente vai ter que suar até o último dia para que isso acabe. Vamos, né, Larissa? Com certeza. Assim, a gente tem a esperança, né, de uma sociedade mais igualitária, né? A gente luta para isso, mas a gente não pode esquecer também que foram mais de 300 anos de escravidão, né? Sim. E só 134 anos de abolição. Então, é muito recente ainda, né? Então, tem muito a se fazer, muito a se pensar, a se lutar para que realmente um dia a gente consiga viver numa sociedade pacífica, que não seja tão desigual, né? A gente olhe para isso e, enfim, consiga alcançar, né, o que a gente está lutando há tanto tempo. A Larissa lá fora, Moisés, ela falou uma coisa que eu acho interessante que ela repita aqui com todo mundo, que é o fato de que às vezes a gente faz um dia do negro, né, um dia da consciência negra, e acha que está fazendo muito porque está cedendo um dia no calendário dos 365. E aí você está pensando nisso, né? E aí todas as empresas, todos os estabelecimentos vão lá e fazem uma ação dessa. Mas será que essa ação ela se reverbera nos demais dias? Será que ela é uma ação cotidiana? Será que eu estou praticando a inclusão e a equidade todo dia? Ou será que é só naquele momento em que é o dia 21 o dia 4 de abril, que é o dia do autista, o dia 21 de setembro, que é o dia do PCD, o dia 3 de setembro, que é o dia internacional PCD, o dia 8, que é o dia da mulher, dia 8 de maio, o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Será que são só nesses dias? Então, é uma pergunta que fica. Porque acho que a gente não corrige nada se não mudar estruturalmente os outros dias. É claro que tem que ter um dia da reflexão. Tem que ter um dia para você parar e falar, alguma coisa está errada, porque está tendo um dia de destaque para uma classe que ela não é diferente da outra. Mas se está acontecendo isso, será que os outros dias eu estou pensando na inclusão? Exatamente. E faça a mão palmatória a nós aqui, né? Acho que a gente está indo para a edição de número 56, 57 do AmparoCast, e a gente nunca tinha tratado do tema, né? Será que... né? A mão palmatória. E é essa a grande sacada, né? Inclusão é isso, né? Sim. Estarmos não vou colocar em estarmos em igualdade, mas sermos iguais. Exato. Né? Sermos iguais, né? É o grande desafio do ser humano, que, claro, tem o egoísmo dentro do seu coração, tem tantas outras coisas aí que acabam com o que a gente pode trazer de bom, né? A gente precisa buscar, sem sombra de dúvida, eu falo, se você quer ser bom, mire em alguém bom. Mas quando você achar que tá igual a ele, pense em passar ele, né? Não no sentido de atropelar, né? Não vou passar por ser você melhor do que ele, eu vou ser chefe. Não. Né? Pega as coisas boas dele, né? E é essa a grande sacada também de você trazer informações e debates para que você crie as políticas públicas. Claro. Né? O que o bando preto faz? O que o outro coletivo faz? Né? Que de repente eles divergem em tal coisa, mas aqui o ponto é de equilíbrio. E essa, né? O Roger Lemos, nosso diretor de comunicação, sempre fala isso. A gente precisa buscar o ponto de equilíbrio. Exato, e essa criação da diretoria, eu acho que também traz muito de ponto de equilíbrio, né? De repente, aliás, a gente precisa ressaltar e até encorajar as outras cidades. Alguma outra cidade tem uma diretoria específica nesse sentido? Então, na verdade, quando eu fui fazer a lei da diretoria, porque eu ajudei na escritura da lei, tive esse papel também de articulação, nós só conseguimos encontrar cidades que têm diretoria, Campinas
e São Paulo, que são Perfeito. quase Metrópoles. metrópoles. São metrópoles. Então a gente não tem muitas referências de um departamento de direitos humanos, embora seja um pacto da Organização das Nações Unidas, está na ONU previsto isso, o pacto da Agenda de 2030, e a gente não tem. Então o Amparo realmente tem um destaque nisso, ao mesmo tempo que bom, e ao mesmo tempo que ruim que outras cidades também não têm, né? Mas é um papel sim de articulação e de compreensão da realidade, sim. Exatamente. É quando você entregar a diretoria daqui 30 anos, né? Porque, não quer passar 30 anos no poder público, é brincadeira. Mas aonde quer chegar pra gente ir pro final do nossa conversa? Antes de falar disso, eu só queria Fica à dizer, vontade. por favor, os próximos objetivos da Diretoria de Direitos Humanos. Fica à vontade. Nós tivemos uma ação muito integrada junto ao poder público já para garantir a partir do ano que vem Libras nos Muito eventos bom. municipais. Perfeito. Audiodescrição nos vídeos. Até o Moisés teve um papel fundamental no evento do dia 21 de setembro, que a gente fez a primeira mesa redonda do CMPCD, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, e foi o primeiro evento que foi 100% acessível, né? 100%, com várias aspas, porque nunca é 100%. Mas teve audiodescrição, teve Libras, e teve Braille, foi muito gostoso. Então a gente está caminhando para isso também a partir do ano que vem. A Secretaria também, de Desenvolvimento Social, pretende o ano que vem fazer o diagnóstico socioterritorial do município para saber quais são e onde estão essas pessoas. Sim. Todas as pessoas que sofrem vulnerabilidade, que sofrem fragilidade. Então, a gente também está tentando trazer o conhecimento que Campinas tem, que é o mais próximo de nós. Eu tenho uma reunião agendada com a diretora de Direitos Humanos de Campinas também para trazer essa experiência. Então eu acho que a gente está cheio de vontade de trabalhar. Eu falo a gente porque o departamento é de uma pessoa só, né? Mas tem muita gente querendo colaborar, né? E tem ações de direitos humanos que já estão sendo executadas, eu também tenho que ser sincero com isso. A educação já faz isso há um bom tempo. Sim, sim. A cultura já faz isso há um bom tempo. Então, a gente está aqui para centralizar essas ações, mas elas já ocorrem esparsamente. E o que eu pretendo enquanto pessoa, eu vou ser sincero com vocês, eu pretendo fazer uma formação, uma pós, agora que eu me formei em filosofia, em direito da administração pública e direitos humanos e inclusão, que é uma coisa que eu gostei muito de trabalhar e eu amo ser servidor público, então tem que continuar. Um servo que não serve, não serve. É uma frase que eu tenho como premissa aqui. Lari, a gente teve alguma coisa que a gente não tratou? Não, acho que, assim, se a gente for conversar... Só realmente, dá episódios, não é um A gente vai podcast. desdobrar em vários, né? Uhum. Mas acho que é importante ressaltar, frisar que não basta a gente não ser, né, a gente, sociedade, não ser racista, né? Preciso ser antirracista. O que é isso? Perfeito. Diariamente, né? O que eu tenho feito de concreto, né, que vai impactar mesmo nessa questão? O que eu faço diariamente? Né? O que eu tenho contribuído com essa luta? Porque se a gente for perguntar para uma pessoa se é racista, provavelmente vai falar que não. Tenho até amigos que são pretos, né? Tenho parentes que são negros. Mas o que você faz diariamente para combater isso? Porque o racismo tá aí, ele se manifesta todos os dias, né? É só a gente olhar a população carcerária, a população periférica, enfim, todas essas questões, só a gente observar os dados que a gente percebe que alguma coisa não tá certa, Exatamente. né? Tem algo de errado. Então, acho que chamar atenção pro pessoal para isso. O que você tem feito para contribuir com essa luta, né? É o grande desafio, né? Matheus? Não, queria só agradecer a oportunidade e dizer que eu fico muito feliz dessas ações. Muito obrigado pelo espaço, viu, Moisés? Muito obrigado, Lari. Também agradeço, muito obrigada. Muito bom. E finalizamos mais uma edição do Amparo Cast. Essa é inédita, né? Pauta que a gente nunca trabalhou aqui, mas com certeza será aí sugestão para várias outras conversas. Você que nos acompanha, muito obrigado mais uma vez. E você sabe, aqui no Amparo Cast, a pauta é amparo.